Boa noite, pessoal. Tá bom, o microfone está com muito eco. Tá com eco? Será que eu vou tirar o eco? Alô, som. Depois eu melhoro ele. Boa noite a todos. Com grande alegria que nós, mais uma vez, nessa segunda-feira, todas as segundas, graças a Deus, tirando aquelas que a gente fechou por conta da pandemia, e nós estamos tendo essa oportunidade de falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho do Evangelho, entrar em contato, rever os amigos. Então, uma alegria muito grande para nós. Primeira coisa que a gente queria agradecer muito, porque olha, esse mês a gente fez a entrega da cesta básica umas semanas antes, no dia 19, por conta do Natal e a virada do ano. E a gente ficou muito preocupado, no começo do mês, de conseguir arrecadar esse alimento para fazer a entrega para essas famílias num prazo tão curto. E qual a nossa surpresa que a gente conseguiu o alimento para essa cesta, para o mês que vem, e ainda acredito que sobra um pouquinho para fevereiro. Então, graças a Deus, a gente entregou panetone para os assistidos, entregou brinquedo para as crianças, entregou bolacha, uma cesta básica muito boa, frango. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de entregar essa cesta básica nesse momento, e uma satisfação muito grande de poder ver que as pessoas realmente colaboraram, que todo mundo se empenhou. Apesar da gente não estar batendo palma nas casas e fazendo arrecadação nas casas das pessoas, a arrecadação tem vindo e a providência divina tem nos auxiliado muito nesses últimos meses. Então queremos agradecer a todos. E a gente está chegando perto do Natal, né, gente? Esse ano eu acredito que o Natal vai ser um pouco mais próximo do que deveria ser o Natal para todos. Uma união de criaturas que se amam realmente, num círculo um pouco mais fechado, né? Com menos pessoas. E quem sabe a gente não lembre o verdadeiro aniversariante da noite, com mais convicção, com mais empenho, com mais amor, que é Jesus. E tem um texto atribuído a Chico Xavier que ele pergunta para a gente: quando Jesus nasceu nos nossos corações? Eu falei, será que realmente nasceu nos nossos corações? Espero que em todos nós. Mas aí ele vem dizer que nasceu em Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus em Damasco, na entrada de Damasco, com a sua luz vibrante que cegou Paulo. E naquele momento ele se entrega e Jesus nasce dentro dele, de verdade. Porque não importa se nasceu dia 25, a cronologia do dia exato que Jesus nasceu, a gente sabe que varia na história, tem uns que falam que é tal dia, uns falam que é outro, mas não importa. Será que Jesus nasceu em nós realmente? Dentro dos nossos corações? Assim, quando Maria de Magdala, quando encontra Jesus e ouve sua voz, e aquele vazio existencial se transborda em alegria no momento que ouve aquela voz santificada de Jesus e modifica toda a sua vida, e naquele momento nasce em Maria de Magdala, nasce Jesus. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos para que Jesus nasça dentro de nós realmente, e a gente nos transforma em pessoas, em criaturas que realmente têm essa conexão muito forte com o nosso Mestre. Então, o aniversariante, dia 25, ele nasce em nós, nos nossos corações, e modifica a gente. E para quem está vindo pela primeira vez, os trabalhos são divididos em duas partes. Primeiro a explanação evangélica e doutrinária, e depois os trabalhos de passe, que serão coletivos. Então, o passe será coletivo. Depois da prece final, nós nos mantemos nos nossos lugares,
e recebemos o passe coletivo. Então a gente vai pedir para o Arlindo fazer a prece de início. Adorável Jesus, com grande alegria que mais uma vez nos encontramos, reunidos nessa casa abençoada pelo Felipe Amor, para diante de Ti, Senhor, agradecer-te humildemente a oportunidade de nos encontrarmos reencarnados mais uma vez nesta orbe terrestre, tendo como instrumento este corpo físico perfeito, os nossos sentidos perfeitos que nos auxiliam nessa jornada de aprendizado. Obrigado, Jesus, pelo lar que nos acolhe, pelo pão que não nos falta, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo sol maravilhoso que nos aquece, dando-nos a certeza de um novo dia, pela chuva abençoada que molha as nossas plantações, trazendo para nós um líquido ainda tão precioso para a nossa roupagem física. Obrigado pela noite que nos traz esperança para o corpo físico, onde nosso espírito liberto tem as condições necessárias de encontrar com os nossos amigos espirituais, para juntos estudarmos, para juntos trabalharmos na nossa seara. Obrigado, Jesus, pelo nosso trabalho material, onde buscamos os nossos recursos. Muito obrigado por termos chegado até essa casa abençoada, que nos permite aprender os teus ensinamentos, estudá-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos sogros, nossos cunhados, nossas cunhadas, concunhadas, nossos sobrinhos, nossas sobrinhas, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos do caminho, nossos irmãos de jornada, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas para quem trabalhamos, nossos irmãos do dia a dia. Obrigado, Mestre, por fazermos sermos, Senhor, úteis na tua seara bendita. Que o teu amor infinito, Mestre amorável, possa se estender até os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, que chegue até os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, e em todos os lugares onde necessitam do teu amor, da tua luz. Pedimos humildemente, Mestre, também, pelo nosso irmão que tem a oportunidade de nos trazer os ensinamentos da noite, possa ser amparado pelos benfeitores amigos, que possa nos trazer as lições que preparou com tanto carinho, que possamos assimilá-las, entendê-las e colocá-las em prática também no nosso dia a dia. Que a tua paz possa permanecer nos nossos corações e, na antevéspera, Senhor, nesses dias que chegam para comemorarmos o teu nascimento, nós ajoelhamos aos teus pés para mais uma vez te agradecer, essa luz que trouxe para todos nós. E que um dia, Senhor, ao retorno da pátria espiritual, que possamos estar diante de Ti e tocar os fiapos de Tua túnica para receber as emanações do Teu amor, do Teu carinho e da Tua paz. Seja conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos de nossa existência. Que assim seja. Bom, quem vai fazer a palestra para a gente hoje, a maioria de nós conhece, é o Ailson. Eu tenho aprendido muito com o Ailson. O Ailson está há 35 anos na casa, isso? Há 35 anos que você está... 33,5, quase acertei. E eu acho que desde esses 33 anos e meio eu já conheço o Ailson. Eu era pequenininho, ele está aqui na casa. E eu tenho aprendido muito com ele. Ele não percebe não, mas a gente vai observando as coisas. E é curioso e vai aprendendo muito com pessoas que a gente vê que realmente, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos como espíritos ainda imperfeitos, em transformar realmente aquele que realmente se dedica àquilo que prega, aquele que faz o máximo de esforço para dominar suas más inclinações, e o Ailson é um desses. Eu tenho aprendido muito com ele e até me emociono falar isso, nesses 33 anos e meio
Nessa encarnação, vai saber antes. Aí você fica à vontade. Seja muito feliz. Obrigado. Deixa eu pegar minha colinha. Boa noite a todos. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe mais essa oportunidade. Fiz uma colinha aqui, mas existem umas coisas que a gente fica meio pensando. Nada acontece por um acaso, né? Eu estava me concentrando agora há pouco ali, lembrando justamente dos companheiros nossos que não estão encarnados presentes. Aí a Silmara entra falando do menino que desencarnou. O Eltinho faz só assim. Assim. E 7 anos atrás, mais ou menos, desencarnou a mãe dele. Ele estava fazendo faculdade lá em Araraquara, na Unesp, na Química, né? E justamente onde eu fiz um trabalho muito grande lá, profissional. E o pai dele me ligou desesperado. Aí, onde você está? Estou aqui, tá. E eu fui lá, já tinha levado o corpo da mãe dele, e eu fui lá em Araraquara buscar ele. Olha, que coisa que é a vida, né? Vibrar intensamente em favor dele, em favor dos familiares. Aline, Guardinho, Guardão, são companheiros. Esse menino, na verdade, quando nós iniciamos a campanha Alta de Souza, a Conceição já tinha dois, a Aline e o Eduardinho. O Eduardinho deve estar beirando os 40, né, Silmar? A Aline é mais velha, os 40, o Eduardinho uns 39. É 24 de dezembro, 26 de dezembro, aniversário deles, assim. Os dois, encostadinhos. E ele engravidou o Adrialtinho. E nós começamos a fazer essa campanha Alta de Souza, por perto aqui, e lá na cidade de Jardim. E acho que ela ficou meio, assim, um pouco envergonhada de estar grávida. Ela vinha esperando no portão com um pano na frente, assim, né? Meio tadinho. Então, eu não gosto de falar muito, começo a emocionar e perde o foco. O Leandro estava comentando hoje, eu falei, só que o Leandro está pegando parte da minha palestra aí, né? Falando do Paulo e da Maria de Magdala. Como nós estamos na época de Covid, eu só queria fazer um relatinho, rapidinho. Quando logo no começo da publicação do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, tinha um companheiro do seu Allan Kardec, publicou um artigo, comunicou com ele, que antigamente não tinha avião, não tinha carro, era escrito, e demorava um pouco para chegar, embora na França. Ele fala assim, chamou de mestre, né? Mestre, professor, qualquer dia eu vou entrar em comunicação contigo. Ele estava falando que ele está em comunicação desencarnado. Por quê? Naquela época teve uma pandemia lá e tinha um remedinho para tomar. O remedinho custava 100 de franco. De repente o pessoal, isso está na Revista Espírita, não é invenção minha não, tá? Aliás, o Dr. Carlos Marcelo de Uberaba, de para trás, passou no mundo TV muito maior, dando detalhes no mundo e tal. E de repente, esse remédio, o preço foi majorado em 1000%. Então ele falou assim, eu sou pobre, não consigo tomar remédio, então eu vou desencarnar, Kardec. Eu vou colaborar com você, vou dar comunicação mesmo. Então, o Dr. Marcelo fala assim, mera coincidência nos dias de hoje, né? Não estou fazendo apologia a nenhum tipo de governador, porque eu não sou político, no meu caso. Mas, dado ou não, validade ou não, desse remédio, daquele remédio, não é? Esse remédio de piolho que o pessoal toma aí, que é bom para matar verme, piolho, etc e tal, custava R$2. Eu fui inventado comprar, paguei R$20 a dose, não, o comprimido. E o médico não queria aceitar, ele tinha que comprar de forma clandestina. Brincadeira. Oh, desculpa. Agora está podendo. Agora está podendo? Então, o Leandro agora está podendo. Então, veja bem, por que eu estou contando isso? Ele fala assim, mera coincidência, ou seja, os valores morais de 160 anos atrás e os valores morais de hoje estão idênticos.
E Allan Kardec, na Revista Espírita, fala: se a doutrina espírita não está te melhorando em nada, é sinal de que para você não está servindo para nada. É a conclusão que ele chega. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem a Allan Kardec que a doutrina espírita é uma doutrina racional, onde eles apregoam lá: não há fé verdadeira, senão aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, o que a gente tem observado? Que a nossa transformação, não adianta ficar com esse governador não presta, aquilo. Nós temos que entender sempre que os homens colocados lá foi colocado pela maioria. Então, eles, mentira ou não, representam o pensamento médio da maioria. E costumo dizer assim, os estudiosos, que a democracia é o pior regime, até que então, até agora, não descobriu nenhum melhor. Entendeu? Então, o melhor foi colocado pelo povo. Então, não adianta a gente reclamar. Ele representa o pensamento médio. Talvez, se fosse nós lá, dadas as vantagens, nós teríamos procedendo da mesma maneira. Sabe, então, estou falando isso para a gente ter uma ideia, mais ou menos, como é que funciona, né? Hoje, no dia de hoje, essa pandemia danada, como é que funciona a época de Kardec? Com relação ainda, só para concluir esse preâmbulo da pandemia, eu vi algumas matérias em rede social, o Dr. Carlos Bacelli também defende muito isso. Fala, mas desencarnou, bem que o Divaldo fala, né? Quem tem a predisposição já no perispírito. E nós não sabemos se temos ou não. Então façamos a nossa parte. E alguém menos avisado fala, mas desencarnou pessoas que tinham isso, tinham aquilo. Não. Desencarnou muitos pais bons, decentes, mães amorosas, tio, companheiros, amigos de ideal, muita gente do bem. Então não tem nada a ver essa colocação nossa. A nossa visão perante as atitudes da vida ainda é muito estreita. Então não temos o direito de analisar assim o assado. Herculano Pires fala que nós devemos estudar muito o Espiritismo para ter uma compreensão mais ampla. Mas só nós seremos doutores em Espiritismo quando nós desencarnarmos. Então, essa doutrina tem uma proposta de transformação moral, e nós estamos muito lentos, conforme disse o Leandro no prefácio, a apresentação, é sinal que nós estamos indo um tanto distante da compreensão do Evangelho de Jesus. E não é muito simples. É natural que a gente tenha quedas. Então, está com o Espírito André Luiz, ele faz um gráfico onde a nossa evolução é na forma de parábola. A gente vai, né? Seria mais ou menos assim. Tem uma hora que a gente está embaixo, uma hora que está em cima. Então, é necessário estar vigilante sempre, para a gente, essa parábola, não perder muito tempo embaixo. E no mundo de provas e expiações, é assim que acontece. Mas alguém lhe pergunta, por que então, na condição de espírita, nós estamos sofrendo tanto? E geralmente, como espírita, a gente pratica de uma forma a caridade, principalmente a caridade material, a gente se acha no direito assim, de dialogar com Deus, com Jesus, não sei. Senhor, acho que eu não mereço tal coisa, não é? A gente pensa geralmente assim. E nenhum de nós escapa das provações, das expiações. Não tem isso. Eu vejo assim, o Zé Raul Teixeira, para quem não estudou do Espiritismo, quem está há pouco tempo no Espiritismo, nosso irmão, ele fala assim, o negrão do olho verde, né? É quem explica o Espiritismo com uma facilidade muito grande. E agora vai fazer uma prece, a gente nem entende o que ele fala, coitado. A língua deu um derrame muito forte. Derrame, fala. Eu confundo derrame com AVC e tal. Muito forte, ele está com o corpo meio torto. Reabilitou um pouco, mas ainda está. Né? Eu falava assim, o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque não é fácil. A gente cai, levanta, e tem dia assim que eu falo assim, caramba, eu estou com uma vergonha hoje.
Se Jesus chegasse perto de mim hoje, eu não sei o que eu ia fazer. Ia morrer de vergonha, né? Ou seja, conscientemente, as minhas atitudes não estão na mesma sintonia do meu conhecimento. Não nos iludamos. Nós reencarnamos no Brasil, não foi por um acaso, jogado aqui e acolá. Tem uma razão de ser. Eu, quando conheci o médium Chico Xavier, no ano de 1983, aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, indo lá assim, não ia direto, porque eu consegui comprar um Fusquinha, e daqui eu Uberaba de Fusquinha é bravo, né? Mas nós ia com serração e tudo. E não dava para pôr gasolina assim, direto e reto. Então o salário era, eu falo para o senhor Raimundo, é pequenininho. Quando dava, ia. Então eu participei muitas vezes no Natal lá com o Chico Xavier, o pessoal da imprensa, entrevistando ele, aquela coisa tudo. Né? E por causa do Chico Xavier, eu acabei tornando sócio do Lar da Caridade, no Hospital do Pênfico Folhaço, Uberaba. E fui lá, sei lá, 4, 5 anos. Tanto é que quando eu saí do Kardec e vim para essa casa, em 1987, o pessoal aqui acreditou um pouco na minha conversa, e nós começamos a juntar lixo plástico lá da Caridade. E foi vários caminhões de lixo plástico para lá. O Castanheira ganhou um fogão da beneficência, e eu consegui um caminhão do amigo, fui levar, assim foi indo. Né? Comecei juntando sabão, os doentes do fogo selvagem, e o doente foi acabando, tal. E lá eu conheci um centro espírita, único no Brasil, chamado Isabel de Aragão. Mas eu sempre fui muito tagarela, muito conversador, curioso demais da conta, né? No trabalho mediúnico do Chico Xavier, eu nunca fui convidado, lógico, eu vou convidar um farrapo sem moral aí para sentar do lado dele, mas eu era cara de pau, eu sentava assim, o Chico lá. As cadeiras vaziando, para as 2 horas da manhã, eu ia fazendo assim, ó. Então, até ficar pertinho dele assim, né, ficava meio, Chico meio, ele ia falar muito baixinho, mas ficava muito atento ali, os repórteres entrevistando, assim e tal. Então, já que vocês vieram aqui, me visitar, não mereço tanto, quem sabe lá na Terra dos Seis, tem mais necessidade que eu, que lenga-lenga o Chico Xavier sempre falou. Já que vocês vieram aqui, vamos lá conhecer o Lar da Caridade, por isso que eu conheci o Lar da Caridade. Aí eu perguntei para o Oswaldo Cordeiro, Oswaldo, que é negócio de Isabel de Aragão? Fala, meu filho, rainha de Portugal. Ela é responsável, imagina assim, meu filho, vamos realizar uma vacina. Agora nós estamos ansiosos pela vacina do coronavírus. Então todo mundo, segundo a palavra do Oswaldo Cordeiro, gente. Então, e quem falou para ele foi Chico Xavier, tá? Ele falava assim, meu filho, o Oswaldo era assim, ó, quem conheceu? 2 pontos. Não aumenta uma frase. Ele afiava a palavra do Chico. Quem reencarna no Brasil recebe uma vacina de Isabel de Aragão. Depois, recentemente, eu vi aquele juiz mineiro lá de Belo Horizonte, doutor Haroldo Dutra, falando que nós nos iludamos. Não nos iludamos. E ele cita 2 espíritos que também conheceram, um deles conheceu Jesus pessoalmente, mas que, nas vaidades humanas, também se equivocou. E depois de muito tempo, depois de sofrimento, ele resolve então trilhar o caminho da sua amada ex-esposa e começa a seguir Jesus, o nosso Emmanuel. Mas ele fala também de José de Anchieta, que depois reencarna como feio fabricante de Cristo, para que a árvore do Evangelho continue cada vez mais forte entre nós, para que nós não nos iludamos. A terra sempre será, principalmente no Brasil, um grande hospital, onde recebe os enfermos de todo o planeta. Tanta verdade que quando eu comecei lá, eu chamo de vó, Aparecida Conceição Ferreira. Era próximo do Natal e
E ela recebia a gente numa salinha à parte lá, chinelinho de dedo e tal. Eu tive lá de segunda, terça, domingo, sabe? Sempre peguei ela trabalhando. Então tinha as crianças lá, os doentes, e na fazenda também mais 150 crianças. Tinha um amparo danado. E quando ela começou, para cuidar das crianças, ela queria demonstrar assim, que quando a gente quer trabalhar em nome de Jesus, na proposta nossa firme, ele caminha conosco, não nos desampara. Como o Leandro falou, né? De repente, ele tem dificuldade, graças a Deus, pintou bastante coisa no nosso caminho aí para suprir a necessidade da distribuição com os irmãos assistidos da casa. E era um terreno ganhado, porque a Santa Casa jogou os pacientes para a rua, e ela foi lá, catou os pacientes, e começou a brigar com o marido. Então ela falou assim, não tem como, então eu vou ficar metade com a família e metade com os doentes. Até que conseguiu um barraquinho de zinco lá e remédio. Põe os potinhos d'água, tudo na vasilha separada, e o médium Chico Xavier passava lá uma vez por semana, estendia a mão. Aquela água ficava em tonalidade azul, rosa, vermelho, mais acinzentada, assim por diante. Os espíritos manipulavam fluidicamente de acordo com a necessidade de cada um que fosse tomar. Mas conhecendo ela, batendo muito papo com ela falou assim, meu filho, então o pessoal da Suíça aí, vieram estudar o Zé. O Zé era um grandão que estava lá, e ele andava só de fasto. Andava só assim, mas parecia um trator. E ela a avó tinha uma ascensão moral sobre ele. E ela fazia assim, ó, eu obedecia a ela. A única que obedecia. Né? E nós só ficamos sabendo dele por causa do nosso tio Chico Xavier. A reencarnação de Mussolini. Então, não nos iludamos. Eu faço a caridade da casa espírita, eu venho em Alta de Souza, eu entrego a sopa, eu faço a palestra, eu faço isso. O bem que nós estamos fazendo, será o nosso advogado em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Né? Irá nos defender. Quando a justiça divina vem cobrar as nossas faltas, e nós estamos trabalhando, segundo Emmanuel, a nossa dívida é postergada por tempo indeterminado. Não quer dizer que a gente não vai pagar. A gente vai pagar só as prestações, mas para a gente entender mais fácil. É por aí. Depois de muito tempo ele desencarnou. Então nós só ficamos sabendo através depois do... Tem um companheiro muito especial que atende a todos nós. Vai se emocionar. Esse nosso meio espírita, ele nos atua sobre nós em nome de Maria de Nazaré. E ele tem nos atendido demais em diversas casas. Eu tive a felicidade de quase assim entrar em êxtase em uma das pomadas. O Sr. Langerton, amigo do Chico Xavier lá de Peirópolis, estava fazendo a pomada, convidado pelo Oswaldo Cordeiro. E o Oswaldo sempre me deu um valor que eu nunca tive, nem moral, nem nada. Mas meu filho, fica aqui nos panelão, deixa nos panelão. De repente eu falei assim, eu vou incorporar aqui, eu estou saindo fora do corpo em êxtase. Eu falei assim, firme meu filho. Chegou o seu Antônio Flores e o irmão Tarcísio. Aí eu tive que perguntar, sempre curioso, quem é esses caras? Assim, são dois irmãos socorristas do Dr. Bezerra. O seu Antônio Flores é o mais velho, é o irmão socorrista, o mais velho da equipe do Dr. Bezerra. São 72. Então, quando nós pedimos ao Dr. Bezerra, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, ele nos atende, mas não dá para ele vir, ele pessoalmente. É muita coisa em nome dele. Então ele vem atender. E a Dona Cida, a Nossa Senhora, agora não sei se fala preta, se negra, a coisa mudou muito, né? E falou assim, então meu filho, estamos lutando com a dificuldade. Mas por quê, vô? É muito difícil, não sei o quê. Mas como é que está o hospital? Só está pancando tranquilo? Tranquilo é nada, meu filho. Eu fui preso no viaduto do Chá,
como falsa mendiga. Mas eu tenho a convicção, o Chico falou para mim ter fé em Deus, pedir que a ajuda vem dos céus. E ela começou a orar. E começou a chorar. Porque ela tinha dado um cheque sem fundo no açougue, errou a conta, o dinheiro era muito escasso, e o açougue tinha protestado o cheque, tal, não ia pegar mais cheque dela. E se ela desse mais um cheque protestado, naquela época, ia para a delegacia. E como ela não é a primária mais, tinha medo de ser presa, né? Presa com falsa mendiga. Então ela começou a fazer uma prece lá, a quem aparece? Ele pessoalmente, doutor Bezerra de Menezes. Porque ela tinha feito a seguinte pergunta para as crianças, era próximo do Natal. Sim ou não? O sim ganhou. O que era o sim? Comeu um pedaço de carne. Fazia tempo que eles não comiam carne. Ela se colocou no lugar das crianças. Ela falou assim, mas como é que eu vou comprar? O sim ganhou? Mas as crianças não sabiam que era o sim, nem que era o não. Somente ela sabia. Ela é a própria consciência em Deus. O Dr. Bezerra apareceu e falou assim, não se preocupe. Eu estou envolvendo o Ricaço lá em São Paulo e ele vai vir cá. Vai ser sócio do hospital. Vai dar dinheiro para você pagar o açougue e comprar carne para muito tempo. E assim fez. Ela ajudou e acabou dando um maquinário para manusear o plástico ali. O lixo plástico faz uma bolinha assim, faz polietileno, para quem não conhece. Esse homem é Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que eu tive a felicidade de conhecer lá, muito rico, era o mais rico do Brasil. Gravata torta, sapato enganchado no pé, tudo danado, né? Mas de uma simplicidade. Então ajudou o Lar da Caridade. Então, a doutrina é de transformação moral. Quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, oferecendo o nosso melhor, Jesus, nós aproximamos de Jesus. Consigamos entrar em sintonia. Quem está em sintonia com Jesus não caminha sozinho. Não quer dizer que vai ter vida fácil. O próprio Mestre é nosso exemplo. Carregou a cruz. Sofreu a ingratidão. Paulo, depois que, distanciando na beira de Damasco, por um momento, sentiu necessidade de fazer uma pausa. Por um momento. E nesse momento, ele consegue observar que uma luz muito mais intensa que a luz do sol aproximava. E começa a perder a visão física. Aquela luz foi cegando. Ele pergunta então, tens alguém aí? Era um homem bravo, embora culto, mas tinha rusticidade. Ouviu apenas o silêncio. Quando ele indaga pela segunda vez, tens alguém aí? Continua o silêncio. Abranda o tom de voz e questiona pela terceira vez, tens alguém aí? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Sou eu, Jesus. E o Divaldo fala, os seus ouvidos ouvem, pela primeira vez, em poucas palavras, a mais bela sinfonia de amor que o ouvido humano pudesse ouvir. O que queres que eu faça? Volte a Damasco, lá lhe ensinarão o melhor caminho a percorrer. Ele começa ali a resgatar o próprio caminho. Os soldados dele, o homem rude, joga para lá, joga para cá, empurra, cai, levanta e vai. Até que depois Jesus age diretamente na mediunidade de Ananias, depois de um certo período, e restabelece a visão física. Então, o Saulo, a partir de agora, o transformado, o maior conhecedor, aplicador do Evangelho, Paulo de Tarso. Da mesma forma, a mulher equivocada ganhou muito dinheiro, mas só teve a oportunidade de conhecer Jesus quando na estrada do caminho
Um homem pedindo, ela tira a moeda de ouro. E muitas vezes, nós não temos a moeda de ouro do ponto de vista material, né? Os valores amoedados. E isso tem uma importância muito relativa, talvez a menor da importância. Porque, na verdade, o Natal com Jesus é oferta daquilo que temos melhores nos nossos sentidos. Então eu lembro muito da mensagem do Chico Xavier. Quem sabe na tua terra tem alguém mais necessitado que eu. E o próximo, mais próximo, às vezes, necessita da gente. E nós temos dificuldade de detectar esse próximo mais próximo. O espírito Neio Lúcio, até um dia também, eu perguntava muitas coisas para o Oswaldo Cordeiro. Eu comia em casa de vez em quando, antes de conhecer a Mara, de casar com a Mara. Eu acompanhei ele, e ele estava em Uberaba todo fim de semana, dialogando com o Chico Xavier. Me deu uma orientação, me pegou a orientação do Chico para mim, com relação à minha irmã. Então, assim, uma pessoa que eu tinha um respeito, uma admiração muito grande por ele. Geralmente, no fim de ano, as pessoas iam muito a Uberaba. E lá tinha aquela mensagem bonita da Maria Dolores, relatando a simplicidade da vida. E tinha uma mensagem também do Neio Lúcio. E eu perguntei um dia para ele, depois de muito tempo, falei, Oswaldo, eu quase não vejo mais o Chico psicografar. O seu Neio Lúcio, se não me engano, aí, está reencarnado. Ele sabe de tudo. O Chico é muito confidente. O Neio Lúcio está reencarnado. E tem um livro dele, que é Alvorada Cristã, não é, Silvio? Faz assim. A gente está estudando o Evangelho lá em casa. E ele conta uma historinha que simboliza muito esse momento nosso. Onde o general, cumpridor retamente das suas obrigações, chega no mundo espiritual e é recebido na corte espiritual. O que você pretende, meu irmão? Engajar os fileiros do trabalhador do bem no reino dos céus. Muito bem. Você foi isso, foi aquilo, e enaltece todas as qualidades resultantes do seu esforço na terra. Porém, nesse lugar bom assim ainda, não tem condições de ficar. Mas não, ainda não. Precisa mais disso, daquilo. Você vai voltar à terra, ter outra oportunidade, cumprir novamente os seus deveres, mais isso, mais aquilo, para você, muito bem. Logo em seguida, recebe um filósofo de várias obras, notável. Novamente indaga também ao filósofo. O que você pretende, meu irmão? Já que foi um escritor notável, de obras de autoajuda e tal, enaltece as qualidades do filósofo. Eu queria também ficar na colônia o melhor possível, de conformidade com os meus conhecimentos. Muito bem, você tem razão, você é uma pessoa boa. Você tem conhecimento notável, teu conhecimento, a tua escrita, ajudou algumas pessoas. Entretanto, ainda falta algo para você angariar um lugar bom no reino dos céus. Volte, terá outra oportunidade de dar continuidade à sua obra. Entretanto, observando melhor a condição do relacionamento humano. Depois aparece também um outro servidor, da mesma forma, que tinha patrimônios, tinha dado empregos, isso, aquilo, muito bem, repartiste os pães com os seus colaboradores, né? Fizeste o bem na terra. Entretanto, ainda falta um pouco para angariar um lugar melhor no reino dos céus. Volte, continua a tua tarefa, acrescentando melhores condições de relacionar e respeito ao semelhante. Por último, vem um lavrador, homem simples. O que você pretende, meu irmão?
Eu não quero nada, não. Eu só quero ter a oportunidade de voltar na terra e ser recebido na família. Eu quero lavrar, quero manter minha família, e o que sobrar dá para aqueles que não têm nada. Então eu só quero trabalhar, eu só quero servir. Então entre, meu irmão, já tem teu lugar reservado no reino do mundo melhor. Então lembrando muito, na hora agora desse Natal, de que Jesus é, acima de tudo, simplicidade. Geralmente, todos nós, uns mais ou menos, nós temos essas vaidades pessoais. Tem as vaidades que são até legal. A gente tem que, não é? Um cuidado pessoal, buscar um progresso, por que não? O que está de errado? Mas a gente excede. Né? Lembrar que Jesus é simplicidade. Essas pessoas que eu citei aí, Dona Aparecida, chinelinho de dedo no pé, aquele vestidinho chita, coisinha surrada, mas recebida por Jesus. Recuperando de quando ela pôs fogo em Roma, na época da Inquisição depois. E quando um dia eu ainda desprovi de toda a experiência, se hoje eu não tenho muito menos, eu falei para ela assim: tchau, vó, que Deus abençoe a senhora, que só tenha condições de cuidar dos seus filhos. Meus não, nosso. Porque quem entrou aqui tem dívida. E eu fiquei lá um bom tempo, né? Eu levei os companheiros da casa para lá, e na época teve um companheiro que juntou o caminhão de... Então assim, Chico Xavier, eu, essa encarnação, fui muito pobre, mas na próxima encarnação, gostaria de ter menos recursos ainda. Ou seja, não é apologia à miséria material. Porque com salário mínimo, ele fez tanta coisa, mas tanta coisa, que nós iríamos, se nós for citar aqui, a gente vai ficar envergonhado. De tanto que ele soube distribuir. Jesus, assim, o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. O que mais distribuiu Jesus? O pão da vida, o pão que alimenta, o pão da esperança. Então, no Natal, nós tenhamos a convicção de que não basta apenas a mesa farta. Precisamos o encontro, o nosso encontro com Jesus, através dos nossos semelhantes. Não só no dia 25, pouco importa. Foi perguntado a Chico Xavier, estava presente em Uberaba, mas será que Jesus nasceu? Não tem importância. A humanidade acostumou tanto no 25 de dezembro, e o clima de Natal nos favorece, não só pela troca de presente, pela festividade, mas as pessoas tornam mais sensíveis, mais amorosas. Então é o sinal de que Jesus é a força maior da terra. Então, se a gente quer seguir Jesus, não tenhamos apenas esse lado do 25 de dezembro, mas do 1 de janeiro, do 10 de fevereiro, e assim por diante. Nossa marcha construtiva ao longo do tempo. Para encerrar, voltando ao início, eu sou muito grato a essa casa e comecei fazendo palestra aqui em 83 também, mais ou menos, 84, e comecei a vir para cá em 87. E o Jair Contente não tinha muito juízo, acho que não tem até hoje, né? Tinha um diretor que faltou. A segunda vez eu dirigi na praia, como vocês viram. Eu era menino novo, rapaz. Mas me deram um presente muito bom. Nossa casa de Eurípides, aqui o centro era a portinha aqui, na sala de passe ali, era a Dona Sebastiana. E eu na biblioteca nós tínhamos um quartinho que depois eu desmanchei. Eu e o Aldo. Desmanchamos tijolo por tijolo. Mas nós tínhamos um lixo plástico de Uberaba ali. Então eu desmanchei isso aí em 89, 90, sei lá. Depois nós fizemos um centro desse jeito aqui. E me deram de presente, sabe o que é? Um enxado. Aqui, esse terreno aqui, só faria, depois doou para nós. Era um mato. Então, um dia de sábado, meu primeiro
atribuição da casa foi carpir o terreno, eu deveria usar o do sábio. Aí o segundo sábio eu dei o diretor da casa. Ou ser juiz do livro. E assim foi, gente. Então, nós temos que buscar, tem hora que a gente está mais para baixo, mais para lá, mas não parar não. Não para não. Né? Nesses 40 anos de espiritismo, eu vi muita gente começar com muita sede no pote. Depois desanima. Então, guarda essa frase, não é minha, diz Raul Teixeira. Doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. A gente vai se deludir com um amigo, mas eu queria que o amigo me desiludiu. É normal, é o companheiro de evolução. Um amigo me traiu, não tem problema. Jesus também, né? Então, não temos essa preocupação. Façamos a parte que nos cabe. E a gente vai angariando a companhia e a credibilidade dos benfeitores amigos gradativamente. Para encerrar, na mensagem do Espírito João de Deus, nas mãos do nosso Chico Xavier, quando ele diz: obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos da tua doutrina santa, que nos conforta, que nos levanta para o seu reino de amor. Pela fonte em que entretece, poema de melodia, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Pela carícia do lar, doce teto de carinho, que nos concede por ninho o céu na terra perpetuo. Vemos, Jesus querido, na esperança de encontrar-te, cantando por toda parte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês e um Feliz Natal. Nós vamos agradecer ao Ailson e que ele continue mais 33 anos e meio se emocionando e nos emocionando e trazendo os seus conhecimentos para nós. Nosso muito obrigado. Vamos então, só um avisozinho, nós vamos fazer a nossa prece final, logo em seguida tem um passe, viu? A gente pede para que todo mundo fique calmo, em silêncio, que esse é o momento mais importante, um dos momentos também mais importantes da noite. Vamos então, neste momento, que todos nós possamos realmente serenar o nosso coração, levarmos o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, em especial nesta semana, em que todos nós, comemoramos aí o seu nascimento, mas que possamos, com todos os ensinamentos que tivemos nesta noite, que possamos sairmos daqui na certeza de que Jesus poderá renascer em todos os dias, em nossos corações e em nossa mente. Que nós possamos absorver sempre os seus ensinamentos e trazermos isso para o nosso dia a dia. Que nos ajude, nos ampare e nos dê sempre muita força para seguirmos a nossa caminhada. Caminhada essa, muitas vezes difíceis, mas com certeza é para nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. Queremos aqui nesta noite, em especial, agradecer a todos, em especial ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo e que possa então estar sempre com todos nós. Que nos ajude, nos ampare e ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. A gente convida os passistas, né? Levemos o nosso pensamento a Jesus.
assim seja.